Olá, você meu amigo, minha amiga, e aí, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar um comentário sobre a prova do IFPB, concurso para docentes do IFPB. Nós tivemos aí, meus amigos, uma prova aplicada no último domingo, dia 21 de dezembro, e o comentário de hoje é para você entender se cabe ou não recurso. O mais importante nesse momento é isso, né? Se tem alguma questão passível ou não de recurso, você possa recorrer até amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro. Vamos lá, primeiro, sobre português. Tem uma questão para recurso em português. O professor Cacildo gravou uma correção, vou mostrar para você aqui. Então, língua portuguesa tem uma questão para recurso. E as demais disciplinas, professor? Veja, conhecimentos pedagógicos estava ali dentro da parte específica. Dentro do conteúdo de conhecimentos específicos, as 5 últimas questões 46, 47, 48 e 49 eram de conhecimentos pedagógicos. Deixa eu te mostrar aqui as 5 últimas questões da prova. Da questão 1 à questão 10 era língua portuguesa. Da 11 a 25, legislação. 15 questões, da 11 a 25. Da 26 a 45 era a parte específica de sua área, 20 questões da parte específica. E as últimas 5, 46 a 50, eram questões de conhecimentos pedagógicos e educação profissional e tecnológica. Veja aqui, nós temos aqui a questão 40, até a 45, que foi de português, ó, falava de um projeto, trabalho de uma obra literária, papapá. Aí a partir da 46 começa a ser conhecimentos pedagógicos. Então, assinala alternativa que apresenta teoria do ensino. Aí depois tem uma metodologia de apropriação ativa do conhecimento. Aí a 48 fala sobre psicologia da educação. 49, currículo. E a 50, sobre concepções de tecnologia educacional, desafios de aplicação pedagógica. Então, 5 questões. O professor Xlaide e a professora Marcela analisaram essas questões, são os professores da nossa casa, eles entendem que não cabe recurso em nenhuma dessas 5 questões. Então, são questões que foram trabalhadas em sala de aula, também algumas delas trabalhadas no aulão de véspera, e você estava com todo esse conteúdo para fazer essa prova. Vamos analisar legislação. Analisando aqui legislação, eu tive uma questão de direito constitucional na prova. Direito constitucional foi a professora Caroline que dedicou para ministrar vocês. Foi uma questão tranquila, não cabe recurso. O gabarito aqui foi a letra B. A letra B foi o gabarito do direito constitucional e sem margem para recurso, tá? As demais estão incorretas. Das demais questões, eu tenho algumas questões que estavam sob minha responsabilidade. Lei 8.112, Decreto 11.074, LDB, Lei de Processo Administrativo. E outras questões que estavam sob responsabilidade do professor Demétrio. Todas as questões aqui a gente também entende que não há margem para recurso em nenhuma delas. O professor Demétrio, inclusive, foi bem elogiado porque ele deu várias questões de prova, além de dar no curso, no aulão de véspera. No curso, vejam, pessoal, em nosso curso é até importante enfatizar isso aqui para você. Em nosso curso, a gente viu todo o conteúdo referente a toda a prova, exceto a parte de conhecimentos específicos. Então, todas essas questões de prova estavam no curso completo. E algumas dessas questões estavam também no aulão de véspera. No aulão de véspera, a gente entregou algumas questões, Demétrio entregou várias, eu também, os professores de português, conhecimentos pedagógicos. Graças a Deus foi um sucesso, como vem sendo em nossos projetos. Vejam, questão 12 foi a questão de Lei 8.112. O gabarito da banca é a letra B, não tem nenhum problema, nenhuma margem para recurso, é isso mesmo. A letra A diz... Essa questão ela trata de um caso que João, que é servidor público, ele faltou algumas vezes ao serviço e chegou atrasado em outros momentos. Veja, a lei diz que deve descontar. Se ele faltou ao serviço, desconto integral. Se ele chegou atrasado, desconta proporcional. Tá? E a questão também fala que a administração fez um pagamento errado a João no mês anterior. Olha, veja, a regra é, quando há um pagamento indevido, via de regra, o servidor pode solicitar um parcelamento para devolver o pagamento. Mas se foi no mês anterior, a lei autoriza que a administração faça a cobrança imediata de todo o valor. Então, se o pagamento indevido ocorreu no mês anterior, a administração vai fazer a cobrança do valor integral de maneira imediata. Tudo bem? Então, por isso, a letra A diz que João não vai ter remuneração descontada pelos atrasos e ausências, está errado. A letra B diz que o desconto pela falta só acontece através de um PAD, está errado. A lei diz que o desconto acontece de modo imediato. A letra C fala que
o valor recebido indevidamente deve ser ressarcido em parcelas mensais que não excedam 25% da remuneração, ainda que se trate de pagamento devido, não. Quando se tratar de pagamento devido, a lei diz que se foi no mês anterior, pode descontar integral no mês atual. E a letra E diz que os atrasos não podem ser descontados, o que está errado. A letra B, certíssima, João perde a remuneração relativa ao dia que faltou sem justificativa, a parte proporcional referente aos atrasos, ok. E o valor recebido indevidamente pode ser descontado em uma única parcela, sim, de imediato, porque foi no mês anterior. Duas questões de LDB, como eu falei a vocês no aulão de véspera. O LDB, das leis que eu estava trabalhando com você, a LDB que ia ser mais cobrada, de fato, foi duas questões aqui. A afirmativa 2 está errada porque diz que a educação infantil é até 6 anos, mas na verdade é até 5. E a afirmativa 5 é errada porque diz que a vaga na escola pública da educação infantil e ensino fundamental mais próxima de sua residência é a toda criança a partir do dia em que completar 3, mas na verdade é garantida a toda criança a partir do dia que completar 4 anos e não 3. Então a idade está errada aqui. As demais estão corretas. Afirmativa 1, a idade da educação obrigatória de 4 a 17. 2, sobre o AEE, que é o atendimento educacional especializado, tá certo. A 4, a educação digital, tá certo também. O gabarito é 1, 3 e 4, letra C. Letra C foi o gabarito aqui da nossa questão 13. 1, 3 e 4, não tem margem para recurso. A questão 14 fala sobre a educação superior. A gente também trabalhou isso em aula, né, gente? A gente também trabalhou isso aqui em aula. E tá dizendo aqui, o gabarito é letra D, tá certo? Porque a graduação é aberta para candidato que tenha concluído ensino médio e que tenha sido classificado em processo seletivo. Lembra que em aula a gente sempre fala, eu sempre falei a vocês em aula, dos cursos da educação superior, a graduação é o único que exige processo seletivo. Os demais não exigem, os demais dizem que devem atender os requisitos da instituição. Aí a instituição pode ou não estabelecer como requisito um processo seletivo, mas fica a critério da instituição. Mas a graduação, a lei já diz, tem que ter o processo seletivo. A primeira diz que o curso sequencial, a letra A, o curso sequencial é para quem conclui o fundamental, mas na verdade não, porque o curso sequencial é um curso superior. Se é um curso superior, é para quem concluiu o médio. A letra B diz que o programa de extensão é para quem concluiu o médio, não precisa. O programa de extensão não tem como pré-requisito você já ter concluído alguma etapa de ensino. Não tem esse requisito. Diz que deve atender aos requisitos da instituição e ponto. A letra C fala que o mestrado é aberto para quem tem diploma de pós-graduação, o que está errado. O mestrado é aberto para quem tem diploma de graduação. Não preciso ter uma pós-graduação para fazer o mestrado. E a letra E, esse excetuando, está errado. Porque a pós-graduação ela compreende também os cursos de aperfeiçoamento. Os cursos de aperfeiçoamento também são pós-graduação, tá? Ok. A questão 16, 15 e 16 foram com o professor Demétrio, também não viu margem para recurso. A 17 também não tem margem para recurso. A 18, LBI, foi comigo, não vi margem para recurso. O gabarito foi letra B, sem sombra de dúvidas. É um caso que Maria, ela estuda em instituição de ensino privada superior e precisa de um tempo maior para fazer prova acadêmica. A lei garante que Maria tenha dilação de tempo, tá, gente? Garante que tenha dilação de tempo, desde que haja uma prévia solicitação e comprovação da necessidade, conforme está aqui na letra B. A letra A, ela diz que Maria não tem porque não se aplica a instituições privadas, o que está errado. A lei diz que é para instituições privadas e públicas. A letra C diz que se tivesse um aumento de tempo, iria causar uma ofensa ao princípio da isonomia, o que está errado, não teria ofensa nenhuma. A letra D diz que o tempo adicional só iria ser proporcionado mediante cobrança de taxa, o que está muito errado, gente. Não pode ter cobrança de taxa aqui. E a letra E diz que a dilação de tempo não pode ultrapassar 50% do acréscimo do tempo destinado aos demais candidatos, o que também não há previsão legal. Não há esse limite de 50%. A questão 20 foi com o professor... Então, a questão 19, ó, sem margem para recurso. A 20 foi com o professor Demétrio. A 21 também, foi ele que ministrou. A 22 também, que trata sobre o Código Penal. A 23 foi comigo, Lei de Processo Administrativo Federal.
E aqui, gente, a letra A, gabarito, nossa, quem foi do curso, pessoal, a gente falou isso muito, que é um ponto muito batido pelo OCP. O Instituto OCP cobra isso aqui demais em prova, é um ponto muito tranquilo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido. Isso aqui é o princípio da oficialidade, ou da impulsão oficial. A gente conversou sobre isso demais em aula, tá? A letra B está errada, porque, na verdade, as organizações e associações representativas, elas representam, no tocante a direitos e interesses difusos, não individuais. A letra C, difusos ou coletivos. A letra C diz que a lei do processo administrativo não impõe a obrigatoriedade dos atos apenas em dias úteis. Aí, cuidado, tá? O prazo do processo, o prazo processual, ele não conta apenas em dias úteis. O prazo, ele conta em dias corridos. Mas os atos a serem realizados no processo, sim, os atos eles são apenas em dias úteis. O não aqui está errado. O letra D é o prazo para tomar decisão no processo, está errado, porque esse prazo não é de 90 dias, é de 30. Tá? Seja a decisão inicial do processo, seja a decisão de recurso, o prazo para decidir é 30 dias. E letra E, o erro está nessa vedação. Na verdade, os atos do processo devem ser realizados na sede do órgão e quando for realizado em outro local, eu devo comunicar o interessado no processo, tá bom? Mas não é vedado, não. A 24 foi o estatuto com o professor Demétrio. A 25 também foi com o professor Demétrio, mas é um tema que é, de certo modo, tranquilo aqui, que é a Lei 8.027. É um tema que está muito próximo a 8.112, por isso eu já digo a você que também não cabe recurso. O gabarito é letra B, porque é letra de lei aqui, tá? Essa ausência durante o expediente sem prévia autorização do superior, segundo a lei, cabe advertência por escrito, não é suspensão. A letra C diz que não caracteriza a falta, tá errado, porque caracteriza sim. A letra D, advertência verbal, não. Desconto na remuneração também não. E letra E, suspensão não é o caso, beleza? Então vejam, legislação tranquilo, nenhuma questão cabe recurso em nosso entendimento. De toda essa prova, português, 10 questões de português, 15 questões de legislação e as 5 últimas ali, que é de conhecimentos pedagógicos, a única que cabe recurso é uma de português. A gente entende, que eu vou te mostrar agora, que o professor Cacildo comentou pra gente, tá bom? Então fiquem aí com o comentário do professor Cacildo agora com vocês. Daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Cacildo Souza, trabalho com língua portuguesa e atuo no Educa Prova. Nós estamos aqui para fazer um comentário sobre uma questão da prova inerente ao concurso para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, realizada ontem, a prova para docentes. Nós tivemos no nosso cursinho turmas tanto para técnico administrativo em educação, prova realizada dia 14 de dezembro, quanto a prova para docente. Nós tivemos a turma preparatória e tivemos o aulão de véspera. Então, alguns alunos estão em dúvida sobre a questão que trata da partícula si. Eu vou dar o meu parecer aqui, vou fazer a análise para vocês e dizer a que conclusão eu chego. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Questão número 10 da prova número 1. Então nós temos o seguinte, o gabarito oficial diz que a resposta é letra B, ou seja, ele coloca como falsas as afirmativas 2 e 3. Aqui, essas tecnologias não apenas facilitam a apresentação de conteúdos de maneira inovadoras, mas também promovem um ambiente de aprendizagem mais engajador. O termo em destaque poderia ser posposto ao verbo facilitam sem que houvesse prejuízo sintático e semântico ao excerto. Sintático não haveria, mas semântico sim. Quando eu digo que essas tecnologias não apenas facilitam, eu estou dizendo que elas realizam outras coisas além de facilitar. Então, não apenas facilitam, outras coisas também são feitas. Se eu colocar o apenas depois do facilitam, essas tecnologias não facilitam apenas a apresentação de conteúdos, aí o apenas vai incidir sobre o termo seguinte, a apresentação de conteúdos. Continua correto sintaticamente, mas semanticamente haverá um prejuízo. Por isso que é falsa. Haverá prejuízo e ele diz aqui que sem que houvesse prejuízo, por isso que é falsa. E a proposição 3,
As palavras educacional e acessível, por serem substantivos, educacional e acessível são adjetivos. Olha a pegadinha. Então, falsas. Então, está certo que as duas últimas são falsas. Você teria que ficar entre as alternativas. Aqui eu já tiraria A e B. Seriam as possibilidades. O gabarito oficial está como B. E por que está havendo dúvida? Porque a primeira afirmação diz: a partícula C exerce função de pronome reflexivo nos dois trechos a seguir. A relação entre educação e tecnologia tem se tornado cada vez mais intrínseca e recursos multimídia tornaram-se ferramentas. O protagonista aqui é o verbo tornar-se, e tornar-se aqui significa virar, indica mudança, significa mudar. Desse modo, quando ele tem esse sentido, ele acaba sendo um verbo de ligação, e os verbos de ligação podem ser eventuais verbos intransitivos, né? Em algum momento eles podem ser verbos intransitivos, mas aqui ele vai funcionar como verbo de ligação. Se a tecnologia tem se tornado cada vez mais intrínseca e recursos multimídia tornaram-se ferramentas. Se isso acontece, o ser não tem como ser pronome reflexivo, porque eu não tenho como dizer que alguém tornou a si próprio alguma coisa. O pronome reflexivo ocorre quando você tem um mesmo elemento sendo agente e paciente. Por exemplo, o rapaz cortou-se. Então, o rapaz cortou a si mesmo. Ele cortou e foi cortado. Está claro aí que o agente da ação é o mesmo paciente da ação. O rapaz cortou, ele é agente. Mas o rapaz foi cortado, ele é paciente. Você não vai dizer que a relação entre educação e tecnologia tem tornado a si mesma cada vez mais intrínseca. Isso não tem sentido. Então, tem virado, tem mudado para essa condição. Quando isto acontece, o ser é chamado de parte integrante do verbo. Se você procurar nas gramáticas, você não vai encontrar o verbo tornar-se como exemplo do ser exercendo a função de pronome reflexivo. Então, o ser aqui não é pronome reflexivo, é parte integrante do verbo, é o meu entendimento pelo contexto, porque é uma relação sintático-semântica. Muita gente com dúvida nessa questão, e este é o meu parecer. Para mim, a proposição número 1 é falsa, e, portanto, no lugar de ser a letra B, para mim é a letra A. O meu gabarito é a letra A. A letra B é o gabarito oficial preliminar. Então, qual é a sugestão? A sugestão do recurso é para a alteração do gabarito, tendo em vista que o pronome ser do verbo tornar-se é uma parte integrante dele e não indica reflexibilidade. Então, é este o meu parecer. Respeito as posições em contrário, mas tecnicamente esse ser não indica reflexibilidade. Você pode fazer qualquer ginástica aí. Não é comum essa banca anular muitas questões, mas nós temos obrigação moral de falar aquilo que nós entendemos. Do mesmo modo que na prova de técnico administrativo em educação, nós não vimos problema. Isso não quer dizer que a banca vai atender aos nossos pedidos, mas tecnicamente é isto. Então, boa sorte aos nossos candidatos. Obrigado pela confiança no Educaprova e pela confiança no meu trabalho, no trabalho da professora Denise. Nós estamos juntos e boa sorte a todos. Valeu, pessoal. Valeu, professor Cacildo, aí, pela excelente contribuição. Então, vejam, vocês já têm aí um fundamento para recurso, para recorrer nessa questão de língua portuguesa. Então, você já sabe o caminho das pedras aí, onde vocês podem
garantir essa troca de gabarito, porque veja como o professor Cacildo falou, não é um recurso para anular a questão, tá? Você vai pedir para trocar o gabarito para o gabarito correto para considerar tudo falso, beleza? Olha, professor, como é que eu faço um recurso? Eu não vou... A gente não promete fazer o recurso para o aluno, tá, gente? Porque imagina, fazer o recurso tal é um trabalho que é seu, mas o que é que a gente fez? A gente deu fundamento para recurso aqui do professor Cacildo. E eu tenho um vídeo que eu gravei também de uma correção de prova, que eu fiz esse ano ainda, e eu vou colocar aqui na legenda para vocês o link desse vídeo do YouTube, e para que vocês possam dar uma olhada nesse vídeo, porque lá eu ensino como você faz um recurso. Então, eu te dou algumas diretrizes, como elaborar um recurso. Se você não sabe, nunca elaborou um recurso na vida, você dá uma olhada nesse vídeo e você vai aprender a construir esse recurso, seja qual for a disciplina, beleza? Show de bola, pessoal? Olha, antes de a gente concluir o vídeo, eu quero te apresentar aqui uma coisa muito importante, que é o seguinte. Muita gente pergunta como faz para estudar com a gente. A gente tem os cursos para os concursos específicos, como a gente teve agora para o IFPB, mas nós temos uma proposta de se preparar com antecedência. Quando você faz uma prova dessa e você vê que é uma prova acessível, muitas vezes você percebe que, porra, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu tinha conseguido passar. Porque muitas vezes você só começa a estudar depois que o edital é publicado. Isso é a grande falha da maioria dos concurseiros. Espera o edital ser publicado para começar a estudar. E aqui o que eu vou te mostrar é a nossa proposta do Educaprova para você começar a estudar hoje, para que você não espere um edital ser publicado para começar a estudar. O Júlio para Concurso ele é construído tijolinho por tijolinho. Ele é construído ponto a ponto. Você não pode começar somente depois de um edital em que você tem 2, 3 meses apenas. Não, tem que começar com antecedência. E como é que você faz isso? Através do nosso curso extensivo. O nosso curso extensivo é um curso que ele vai trazer as disciplinas que são base para a preparação docente, onde nós temos língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, legislação federal, tecnologias educacionais, informática, que são as disciplinas que estão caindo na maioria dos concursos da educação. Deixa eu te mostrar os detalhes desse curso aqui, para que você entenda como é que funciona. Vejam só. Descobrir o caminho mais curto até a sua aprovação em concursos de educação é justamente para que você possa ter acesso a uma preparação sólida e não fique estudando apenas quando os editais forem sendo publicados. Aqui é um vídeo, recomendo que você assista esse vídeo que eu explico mais ou menos o funcionamento do nosso curso. Aqui são vários depoimentos que a gente coletou, tem vários outros além desses, né? Mas são depoimentos que a gente colheu no final dos concursos que nós tivemos esse ano 2025 aqui na Paraíba, que foi o concurso da Prefeitura de João Pessoa, concurso do Estado da Paraíba. Tivemos vários depoimentos e além desses existem vários outros também que a gente vai postando no Instagram, nas redes sociais. O curso, aqui a página do curso, eu vou colocar inclusive o link da página aqui também, tá? Na legenda, na descrição do vídeo, para que você possa acessar e garantir sua vaga. O que é que vai ter no curso? Tem aulas, pessoal. O curso é composto, pessoal, por aulas gravadas, onde tem aulas de teoria e resolução de questões. Então, dentro da aula você tem um bloco de teoria e o bloco de resolução de questões. O objetivo é justamente que você possa entender o conteúdo teórico e depois praticar com questões com o professor. Aulas ao vivo. Por mês a gente faz dois aulões ao vivo para que você possa resolver questões, pegar dicas importantes e tirar dúvida. Muita gente tem dificuldade na aula gravada porque na aula gravada às vezes você não tem um professor ali para te responder de maneira imediata. Essas aulas ao vivo servem para isso também, para que você possa tirar dúvidas com o professor. E óbvio que nós temos todo um suporte, né, gente? Então, você tem dúvida na aula gravada, você manda para o nosso suporte e a gente vai te responder o mais rápido possível. Milhares de questões disponíveis na plataforma. Além de todo o curso, a gente disponibiliza cadernos de questões para você fazer revisões. Questões gabaritadas, isso mesmo. Dividida por bancas para que você possa ir treinando os conteúdos. Revisões estratégicas perto da prova. Perto da prova a gente proporciona mapa para que você possa estudar na plataforma de maneira direcionada para aquele concurso. A gente também te oferece descontos em outros cursos, que são cursos de resolução de questões, por exemplo. Atualização em até 72 horas após a publicação de novos editais, os principais concursos. Sempre que sai um edital, você manda para a gente uma solicitação e a gente vai proporcionar um mapa pós-edital. O mapa é justamente para te direcionar na plataforma
de acordo com o conteúdo daquele concurso que você vai fazer. Solicita para coordenação e em até 72 horas a gente dá um retorno colocando o mapa após a aprovação lá, tá? Aqui são os módulos do curso. Tem um módulo de mentoria, onde a gente dá dicas de estudo, te ensina a montar um ciclo de estudos, língua portuguesa, informática, tecnologia educacional, conhecimentos pedagógicos, legislação. Esse módulo de legislação e introdução, gente, é muito bacana. Eu te ensino o que é uma lei, como estudar legislação, porque eu sei que na educação nem todo mundo tem essa prática de estudar legislação. Então aqui a gente faz isso. A gente ensina o que é um artigo, o que é um caput, o que é um inciso, o que é um parágrafo, o que é um ordenamento jurídico, qual é a hierarquia das normas. Tudo isso a gente faz aqui. Aí tem legislação educacional. Constituição Federal, LDB, ECA, o novo Fundeb, BNCC, LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Tem também o PNE, tem o antigo e assim que sai o novo, a gente tá gravando o novo também. E tem a legislação federal, 8.112, lei de improbidade, código de ética, processo administrativo, lei de licitações. Tem o módulo de administração pública, às vezes cai esse conteúdo, a gente tem alguns conteúdos importantes lá. Tem simulados mensais do nosso curso, tá, gente? Mensalmente a gente tem simulado para você. Listas extras de questões, como eu te falei, vários cadernos de questões, com milhares de questões para você treinar. E aulas ao vivo quinzenais, né? 2 aulas ao vivo por mês. Quem são os professores? Eu, professor de legislação educacional, português, professora Denise, informática, professor Ademar, conhecimentos pedagógicos, professor Xlider, informática, professor Paulo, professor Demétrio, legislação também, professor Risonaldo, dicas de estudos e mentoria, português, professor Cacildo, conhecimentos pedagógicos, professora Marcela Lima. Você conhece professor? Beleza. Não conheço. Suponhamos, eu não conheço o professor Ademar. Ok, você vem aqui, ó, vê o currículo, você vai ver as principais informações do currículo do professor Ademar. Qual é a formação dele, se ele tem pós-graduação, se ele já passou em concurso, o que ele faz hoje, tem tudo aqui, ó. Todas as informações. Professor Bruno, você vê as principais informações aqui, assim vai. Os professores aqui todos têm um currículo disponível para você. O valor do curso, olha só. O curso, gente, ele tem duração de 12 meses. E você paga apenas R$ 72,00 mensais. Tudo isso que eu te falei é uma mensalidade de R$ 72,09. É muito em conta, tendo em vista que você está se preparando para vários concursos ao mesmo tempo. Se você quiser pagar à vista para ficar com os 12 meses de curso, você pode também. Esse valor aqui, ó, R$ 697. Se você pagar à vista, olha só, pagando à vista o curso inteiro, se você for dividir o tempo de acesso que você vai ter no curso, vai ser aí, a mensalidade ficaria por R$ 58,00. Você pagando à vista no Pix, tendo em vista que você tem 12 meses de acesso, o valor do curso ele ficaria para você por R$ 58,00 por mês. E se você quiser pagar no cartão, fica cada parcela de R$ 72,00, é um valor muito em conta. A gente ainda manda para você também, como bônus, um plano digital, que é um auxílio para que você possa organizar os seus estudos. É muito interessante o curso, é uma proposta, como eu te falei, para você que quer começar a estudar agora, não quer esperar um edital para começar a estudar. Você quer começar a estudar com antecedência. Esse é o objetivo do nosso curso, beleza? Então, eu vou colocar aqui na legenda, na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube, vou colocar o link do curso para que você, tendo interesse, venha estudar com a gente e comece o 2026 da maneira certa, que é começar estudando com antecedência, estando pronto, estando pronta, para quando o edital for publicado, você está já com todos esses conteúdos estudados e fazer só as revisões necessárias, beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho e eu te encontro em uma próxima oportunidade, eu te encontro sendo aluno, sendo aluna aqui do nosso Educaprova. Até breve, tchau, tchau!